Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Cunha. E eu sou a Dandara Dias. E hoje a gente vai falar sobre dermatologia em pequenos animais com a nossa querida, que é uma força da natureza. Né? Por que eu tô dizendo isso? A Larissa atende muitos pacientes junto comigo e eu não sabia quem ela era até hoje, né? Então, mentira, até hoje não, gente. Mas a gente se conheceu Até uns 2 episódios, é sacanagem. Até 2 episódios atrás. A gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo. Hoje o nosso episódio tá super especial com a queridíssima da dermatologia, a minha amiga, doutora Larissa Paz. Seja muito bem-vinda. Hoje você está fazendo o papel de convidada. Como você está se sentindo? Olha, é um pouco diferente, né? A gente está do outro lado. Mas, primeiramente, muito obrigado, meninas. Obrigada, né? É uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Tá também desse lado, né? Que é um projeto que começou tão pequenininho. E hoje a gente tá aqui, e eu estar aqui também, né? Sinal que as coisas estão encaminhando. E eu tô bem feliz por causa disso. Feliz pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, viu, meninas? Eu mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, brilhando. Vai ser a terceira componente do grupo. Brilhando Hoje elas estão garotas glitters, purpurinas. É a Gold a purpurina. Com certeza. Não podia ser diferente pra gente abordar esse tema, né, amiga? Com certeza. Falar de dermatologia aqui em Belém do Pará não podia ser diferente. Então, querida, você tinha realmente que estar sentada aí, nessa cadeira. Ai, fiquei vermelha. Lari, pra começar, fala pra gente um pouquinho o que levou você a se especializar em dermatologia. Vamos lá. Eu me formei em veterinária, né? Eu sempre falo que a veterinária meio que foi Deus me guiando pelo caminho. E me formei. E quando eu comecei a trabalhar, tipo assim, eu recebi o diploma no terceiro dia que eu tava com o diploma, liguei, aí fiz uma entrevista e fui contratada. Foi muito rápido. E foi na área comercial. E nessa empresa, eu aprendi muito sobre medicamento. Porque eu precisava aprender os medicamentos e precisava explicar para os veterinários, né? Instruir eles sobre os lançamentos. Desde ali, é interessante, eu fui muito persistente nessa empresa para montar a primeira farmacinha da UFRA. Porque eu falava para o gerente que era muito importante o veterinário ter acesso à amostra semelhante ao mercado humano da medicina, né? E ele poder testar nos animais os produtos. E eu fui bem pertinente, graças a Deus, a persistência. Teve a primeira farmacinha da UFRA. Hoje a UFRA ela funciona muito bem com a farmacinha e já tem há anos essa farmacinha e eu fiquei muito feliz. E lá também eu já vislumbrava aquilo que a Verte faz hoje, que é a caixinha cheia de produtos, né? Para os veterinários testar as amostras. Então, assim, eu aprendi muito sobre esses produtos e quando eu recebi vários convites para clinicar, eu comecei a clinicar na parte mesmo clínica, né? Eu vivi aquele desafio. Eu vou fazer a clínica ou eu vou para a área comercial 100%? Acabou que eu não consegui ficar na área comercial 100% e meu coração palpitou para a clínica. Acabei iniciando essa carreira, né? E por um curto período de tempo que eu já estava clinicando, eu comecei a testar alguns produtos dermatológicos e as veterinárias começaram a me indicar, olha, esse aí já tá meio ruim, pega aí para mim. E aí foi começando meio que uma triagem dermatológica bem no início que eu comecei a atender a parte clínica, tá? E fui fazendo, e logo depois, onde fez eu decidi, assim, verdadeiramente, eu pegava os animais. Porque o que acontece na pele, né? É onde o tutor mais vê, onde você, veterinário, vê também, né? As características clínicas do animal. E mais de um. Tem uma... Naquele tempo não tinha Facebook. Não tinha Instagram, eu só tinha Facebook. Quem aqui sabe, conhece a Family, né? Uhum. E a empresa que eu trabalhava, que é o SOS Pet, tinha uma parceria com a Family. E ali sempre a gente ajudava alguns animais. E juntamente eu comecei a seguir uma pessoa chamada Adriana, o nome dela é Drica, e ela fazia uns trabalhos com o filhote, certo? Resgatando filhote, restaurava e ajudavam lá. E ela tinha uma página bem movimentada. E um belo dia eu abri meu Facebook, tinha essa imagem aí. Vamos ver.
O meu DJ ali, ele tá pegando tudo. Tinha essa imagem. Nossa. Só que esse animal, ele tava na feira, tinha um monte de urubu cercado de lixo. Aquilo impactou tanto meu coração. Tipo, aí eu passei, não consegui passar. Voltei de novo, entrei em contato com quem postou, que era a Drica. Hoje eu já ajudei a Drica, junto com ela a gente já fez trabalhos muito legais, né? E eu falei, Drica, eu quero ajudar esse animal. Eu quero pegar esse animal, cuidar dele. Eu arco com todas as despesas, mas é porque ele mexeu muito comigo. E aí ela falou, eu posso levar esse animal? Vou resgatar agora na feira. Eu falei, pode. Aí eu conversei com a Andressa, ela deixou o animal ficar hospedado no SOS. E a gente fez um trabalho em equipe, todo mundo se mobilizou. E ali eu comecei a tratar ele de dentro para fora, né? Que é muito importante isso, que depois a gente vai frisar um pouco. O animal ficou bem, encontrou uma família maravilhosa. Hoje ele já tem vida, assim, longa, tem uma família, irmãzinha. E hoje ele é assim, ó. Esse meu DJ. Calma, pessoal. Calma, Thiago. Aê, que lindo! Porque na dermato, né, a gente meio que falando, não consegue mostrar para as pessoas o que é. Muitas das vezes a gente tem que mostrar realmente, assim, com foto mesmo, para eles entenderem um pouco da dermatologia animal, tá? Ai, E muito foi lindo, isso. Hoje Larissa, até parabéns. viu? Ele me emociona, eu chamei ele de príncipe, eu falei, você vai virar um príncipe. Hoje você tá um sapo, mas você vai virar um príncipe. E virou. E virou? Lindo. E ganhou uma virou um família príncipe. maravilhosa que ama ele tanto, cuida tanto dele. E isso é muito Ai, significativo. é muito e aí, bacana, né? definiu para eu fazer dermatologia veterinária. Nesse meu percurso também, eu fiz mestrado na UFPA, me especializei em dermato e acabou que fui cada vez mais fazendo curso nessa área. Gosto bastante, me identifico bastante e quero continuar nessa área, me sinto realizada. E A hoje é dermato essa te escolheu, profissional né? maravilhosa. Ela me escolheu. É, muito legal. Muito legal. E hoje na tua rotina, quais são as condições, as alterações dermatológicas que tu mais encontra? E as raças mais acometidas? Eu e quase todas as clínicas de Belém, né? Digamos que o atendimento dermatológico hoje, ele corresponde cerca de 80% da maioria das clínicas. Você é dona de clínica, sabe? Você trabalha em hospital e clínica, você sabe, é uma demanda muito grande. E por que essa demanda, né? Porque a pele é, digamos, um fator que o tutor se incomoda até mais. Ele percebe, às vezes o animalzinho, ele tem um problema sistêmico, mas ele não consegue perceber de primeira. Mas se é na pele, ele percebe os sinais Incomoda clínicos. muito, né, Incomoda o tutor. muito, né? Então, hoje, nós temos, assim, o campeão, que é a dermatite atópica, tá? A gente atende bastante, eu, no caso, atendo bastante. Eu tenho também atendido muito, porque eu passei a atender muito uma raça específica aqui em Belém, que é os Spitz, que é a alopecia X, né? E nem só a questão da alopecia X, porque a alopecia X, ela é o terror do dono de Spitz, né? Sim. Então, ela é o terror. Só que qual é a questão que tem no Spitz? Além dessa questão, é porque, eu sempre falo, o tutor, ele adquiriu uma Ferrari. Em Belém do Pará, é mais que uma Ferrari ainda, devido ao clima. Então, é um animal que exige alguns cuidados especiais com a pele e pelagem. Só que o tutor acaba não lendo mais aprofundado. Hoje tem bastante que ler, outros não. Uhum. E aí, no caso, esses animais começam a apresentar uma pelagem mais opaca, a gente chama de laminosa. É uma pelagem que ali a gente vê bastante queda de pelo. Só que o Spitz não é normal, ele cai bastante pelo assim normal, igual o outro cachorro de pelo curto. Parece que os pelos foi abduzido, ele some assim, ó, para onde eles foram. Então, ele vai começar quando aquela pelagem não cresce da forma que deveria crescer. Então, eu atendo muito o Spitz nessa área, não só de alopecia X, mas com a pelagem muito danificada, tá? Com a pelagem danificada. Depois disso, eu vou atender também as doenças fúngicas. Eu atendo bastante doença fúngica também, tá? E a gente atende questões de doenças bacterianas também, digamos, que aí vem aonde? A otite. Mas a otite é um sinalizador, né? E a gente vai verificar. Acho que tem uma pergunta sobre otite e a gente vai Você falar. acha que o nosso clima influencia isso tudo? Com também? certeza. Nós temos um clima muito quente e úmido. Um exemplo disso, tá? Que acontece bastante.
É porque não é do Spitz, mas vamos falar aqui. Que acontece bastante. Nós temos uma raça, tá, de cachorrinho, que é o Spitz. A gente, sempre que comprar uma raça de animal, tem que ler sobre o comportamento dela. Isso é uma dica muito importante. Eu tenho condições de ter essa raça? Eu tenho condições de cuidar da parte ambiental dessa raça? Eles são animais nóticos, eles adoram viver intocado. Se eles não ficam na casinha intocada, eles vão ficar embaixo da cama, embaixo da poltrona. Então, tem pessoas que não conseguem dar banho direito em um Spitz, tá? Uhum. O que acontece? Ele tem 2 camadas de pelo, né? Nós temos os pelos primários, que são subpelos, e nós temos os pelos mais longos, que são os secundários. E o que acontece? Esse animalzinho, quando ele não é secado direito na parte do subpelo, ali a gente vai ter uma possibilidade maior de crescer fungo e bactéria. Ele fica intocado. E quando o Spitz ele é o quê? Muito peludo. Quando Uhum. você abre, o que vai ter? Muitas lesões já existentes. Então, às vezes, passa despercebido, passa né? despercebido. Caramba. Isso acontece bastante, tá? E, incrível, outra coisa também. Eu treinei 3 pessoas aqui em Belém para dar banho para mim, medicamentoso. E uma das coisas que uma delas fala para mim é que ela pega Spitz para dar banho, para retirar todo aqueles nó do subpelo. Quando ela abre, tá cheio de fungo, cheio de bolor. O Entende? pelo enrolado. Lá dentro não, porque já ficou muito úmido, bolor E eles mesmo. têm um pelo muito Muito denso, bolor. né? Então, assim, porque esse banho precisa ser um banho diferenciado. Isso que você Tá. falou sobre ler sobre as raças, eu acho isso muito importante na minha área, eu vejo isso muito também, né? Exatamente. As pessoas não se informam sobre como cuidar, né? E outra coisa, porque o manejo da raça, ela vai depender muito da cultura da sua família. A minha família consegue arcar com essa despesa, esse orçamento para essa determinada raça? E até o tempo Entendeu? também, né? E tempo de qualidade. Pra cuidar, Eu vou né? ter esse tempo para cuidar dessa raça? Quais os cuidados que eu vou precisar fazer preventivo para o meu animal não ficar tão mal? Entende? Então, tem que saber o manejo dela. É importante? Muito importante. É importante. Vou autorrefletir, porque eu adotei uma samoyeda e vou dar uma pesquisada. Olha, já mexeu na ferida aqui Ai, do meu lado. Deus! Ei, amiga, a dica é só uma. O cuidado preventivo. Abre pra A ver se não tem bolor lá pelagem dentro. é muito parecida com o Spitz e as dicas que eu vou te falar. E você vai aprender no finalzinho algumas dicas. vai ter, vai já ter vou uma- tá anotando. Anota. Vai ter o corte aí. Amiga, você falou de dermatite atópica. E hoje em dia a gente já tem muitos produtos que a gente usa pra... A gente não, né? Você. Teve uma revolução, né, no mercado Isso. veterinário. Graças a Deus, porque antes era só Temos corticoide. opções, né? Deu uma boa... temos umas revoluções aí, né? E aí eu queria saber de ti, o que tu mais usa? Tipo, se é uma receita assim, dá pra usar citoponte em todo mundo, dá pra usar Apoquel em todo mundo. Como é o que tu mais usa nessas medicações? Tem alguma... Olha, antes de falar das medicações, eu vou precisar falar um pouquinho para vocês sobre dermatite atópica. Porque Pode falar. o que acontece? A dermatite atópica é uma doença mundial, né? Ela está presente em todos os animais do mundo. E cada vez mais tem crescido isso. Um animal que ele é atópico, ele tem um defeito de barreira cutânea. Ele nasce com aquilo. Ou seja, por ele ter esse defeito, a pele dele já é inflamada por natureza. Certo? É uma pele inflamada. Então, não tem cura. Muitas pessoas já sabem disso, o tutor já sabe disso, ela não tem cura, mas ela tem controle. E qual é o segredo do sucesso disso? Não é só eu tirar seu animalzinho dessa pele inflamada. É eu conseguir manter ela por um longo período de tempo junto com o tutor, para que esse animal não entre em crise novamente e ele tenha qualidade de vida, certo? Sim. Então, vamos aqui rapidinho. Eu ganhei esse post aqui. Maravilhoso, essa figurinha. Ai, amo É da ilustrado Beth já. também. Tá? Adoro. Essa Verte, ela tá fazendo parte da minha vida em tudo. Então, um negócio. Ai, ai. Olha só, gente. Consegue dar um zoom aí, Thiago? Vamos lá. Aqui, nós temos uma pele de um animalzinho normal, tá? Só Tá. para as pessoas entenderem a dermatite atópica. Então, qual é o importante disso aqui? É a barreira cutânea. Ela é íntegra. A gente vai ter água, aminoácidos, ácido graxo.
Então, a gente tem uma pele íntegra, coladinha, assim, ó, como se fosse o meu dedo aqui, ó, coladinha. E essa barreira cutânea vai impedir a entrada de agentes, certo? Quando a gente tem um animal com a pele lesionada, no caso dos atópicos, tá? No caso dos atópicos, o animal já nasce com essa pele lesionada, né? Então, se ele nasce com essa pele lesionada, ele vai ter uma perda aqui de nutrientes dessa barreira cutânea. Se ele tem essa perda de nutrientes da barreira cutânea, o que que vai acontecer? Amiga, só um minutinho. Chega mais perto do microfone um pouquinho. Tá. Pronto. Se ele tem uma perda aqui da barreira cutânea, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma entrada maior de fungo, como malacésia, tá? Bactérias. Nós vamos ter entrada dos ácaros, tá? Pólen, tudo que vai causar mal para esse animalzinho. E essa pele que já tem esse defeito vai ficar extremamente inflamada, que é o que a gente chama da crise. E aí o que que acontece? Nós vamos fazer uma terapia onde a gente reconstitui essa barreira cutânea o mais próximo do normal para o animal ter uma qualidade de vida, tá? Para ele ter uma qualidade de vida. E é onde a gente entra com os produtos. Eu vim aqui bem preparado para vocês para explicar. Foca no resumo. Foca no resumo, porque é bem complicado. Isso aqui eu faço para o tutor. Eu explico para ele, porque um tutor que tem animal atópico, ele tem que entender a doença. Sim. Ele tem que entender, o veterinário tem que explanar para ele poder encontrar o melhor meio de tratamento para aquele animalzinho. Aí você me perguntou, o que que eu uso? O que eu sempre vou usar nesse animal, certo? Certo. Primeira coisa que a gente faz. Peguei um animal atópico, tá em crise? Vamos ver se a maioria tá. E é crise feia. Retira da crise. Qual o agente predominante nessa crise? Bactéria? Fungo? Os dois? A maioria tá com os dois, certo? Pele é uma crise muito crônica, ou seja, a maioria dos tutores, às vezes, vai deixando o animal com crise, procura um dermato com 6 meses, 8 meses, o animal ali morrendo de se coçar e aquela pele ficando enegrecida, tá? Ela tá ficando grossa, espessa, derramando um monte de caspinha pelo chão da casa, pelo caindo sem, assim, limite. E quando você abre a pele do animal, tem umas feridas mais ou menos desse tamanho. Nossa. Uma maior que a outra. E quando você tem contato com aquele animal, é um odor característico. Você entrou no teu consultório, entrou em qualquer lugar, você já sabe, assim, esse negócio é ruim. O tutor dá banho hoje, amanhã o animal não tá cheiroso. Eles sempre falam isso, né? Eles Um sempre comentário falam bem isso. Reclama. forte. É um odor muito, muito sério. E aí, o que que acontece nessa doença que é o crucial? Prurido, gente. Característico. O que é esse prurido? Da coceira. Tá? Então, a gente tem o prurido e ele é caracterizado por várias intensidades. É onde a gente vai entrar com as medicações. As medicações hoje foram feitas para quê? Para cessar o prurido. A coceira desse animal devido a essa pele inflamada. Porque o prurido, ele causa dor, ele mexe com o sistema emocional do animal, tá? Ele diminui a qualidade de vida, tanto do animal como de toda a família. É desesperador. Então, a gente faz o controle, retirei o animal da crise e agora nós vamos entrar na segunda etapa. Nós temos o controle. Hoje, no mercado, quem é o melhor medicamento para tirar um animal da crise e manter ele? Digamos, tirar a pele inflamada. Corticoide. Amo corticoide. Bom e velho Mas- corticoide. Quem vai fazer corticoide a vida toda ou um longo período do animal? Ninguém. Não. Sem condição. Não use corticoide indiscriminada, de forma E sem orientação do veterinário, Exatamente, pelo sem amor orientação, de Deus. Porque acontece É. muito, né? De tutor Muito. usar. desregulada. Ele é barato, né? Barato, Ele acessível. é barato, acessível. E aí resolveu a primeira vez e toda vez o tutor vai lá Vai e tum, usar todo Mas às corticoide. vezes, assim, hoje o tutor tá até mais consciente com relação ao corticoide. A gente vê também muitos colegas passando o tempo todo, tá? Então, o que que acontece? O corticoide hoje, ele é a chave do sucesso. Para várias coisas, mas principalmente para a pele. Mas a gente não pode usar, nós temos um limite para usar corticoide. É só tirar o animal da crise e é um limite muito curto. Por exemplo, sabe quanto tempo eu uso corticoide no animal que está numa crise muito complicada? 7 dias. O máximo para ele. 7 dias. Porque eu tenho outras ferramentas que ele não necessita daquele corticoide por 15 dias. Então, assim, aí tira da crise, ele é só para tirar da crise. Após o corticoide, nós temos a ciclosporina.
tá? Que tem um efeito muito parecido, porém, não é corticóide, graças a Deus. Todas essas medicações vai agir aonde? No prurido. Vai agir nas interleucinas da coceira, nos anticorpos monoclonais da coceira. Só que eu tenho que saber entrar em cada um como. Em cada família que tem aquele animal atópico, tem que ver qual medicação se adequa. Primeiro, eu tenho que ver também ao que o animal se adequa primeiro. Entendi. E melhor, se eu pego um animal que vomita muito, jamais eu vou passar ciclosporina para ele. Entendeu? Aí, se eu tenho um tutor que não cuida muito do animal no sentido, esquece muito a medicação, tenho muito tutor que tem TDAH. Então, ele fala, eu não vou lembrar. Aí, o que que faz? Citopoint. Mas tem um segredo do citopoint. Quanto mais o animal estiver bem, a durabilidade dele vai ser maior quando eu aplico. Não pode estar em crise, né? Não pode estar em crise e depois da crise eu não entro com ele diretamente. Entendi. Eu tenho um animal que dura com citopoint mais de 120 dias. Com uma aplicação? Com uma aplicação. Olha só. Segredo do sucesso. Interessante. Segredo do sucesso. Mas tem que passar pela consulta comigo. Revelado aqui, hein? Mas pra você ter essa duração, marca uma consulta com a doutora Vou, hein? Larissa. Não vão sair aplicando Aí isso. depois a gente tem o Apoquel, tá? Medicação maravilhosa. Mas resto da vida do animal. Citopoint. E nós temos aqui uma caixinha de sucesso também chamado imunoterapia, tá? É um tratamento imunomodulador antígeno específico. O que que é isso? Eu vou fazer com que o animal atópico, é feito para animal atópico, tá? Uhum. O animal atópico tenha uma resposta àquele antígeno que ele tem alergia. É parecido com isso. Entendi. Então, a gente, para descobrir, por exemplo, para fazer a imunoterapia, para a gente chegar nessa imunoterapia, nós temos que fazer a triagem alérgica Eu desse já ia, animal. era a minha próxima Tá? pergunta. Então, bora, em relação à vocês têm questão que me dos cortar, testes hein? alérgicos. Já perguntou um monte Você de faz medicamento, ela já muito, saiu. como eles funcionam. Mas antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo. De vete pra vete. Vamos lá, vamos anotar. Eu tô anotando tudo aqui Eu mentalmente. adoro esses bate-papos, porque eu tiro um monte de dúvida com os especialistas. Essa questão aí também das medicações imunomoduladoras, Apoquel, ciclosporina e o Citopoint, além do modo de vida do tutor, tem animal que responde melhor a um ou outro, né? Então, às vezes, você pode ter esse embate. Tipo assim, a ciclosporina nem era o melhor para aquele caso, mas porque ele vomita muito, mas é o que o animal mais responde. Tem isso também, né, Larissa? Tem. Eles têm a diferença de ação e vai ter uma ação que pode ser melhor ou pior, dependendo do indivíduo em si, né? Tem, com certeza. Olha, principalmente, tem uma Golden paciente, você pode aplicar um Citopoint nela, a mesma coisa que você aplicar água. Não funciona. Ninguém conseguia, digamos, deixar essa cachorrinha bem. Eu fiz um esquema com ela de hidratação, mas tirando ela da crise, ela é um animal promissor para imunoterapia. Só que todo mundo fazia Apoquel nela, também não adiantava nada. Mas eu segurei ela no Apoquel. Ela tá super bem. Entendeu? Porque precisava também a outra parte, Precisa né? a outra E parte. isso também é importante você frisar aqui pros colegas, né? Que precisa a outra eles parte. não resolvem o problema sozinho. Não. Porque como você falou, tem que hidratar, tem que cuidar. Então é todo Restabelecer aqui, ó. uma ajudar. rotina de todo um cuidado, tratamento, né? não tem Skincare. milagre. Não acha que vai ser só o Citopoint, ou que Não. vai ser só o shampoozinho da semana, ou que vai ser só a raçãozinha, ou que... Cara, é todo um manejo. E para isso, a dermatologista, doutora Larissa, vai poder auxiliar e explicar muito bem. Não, sim. Então, agora, em relação aos testes alérgicos. Conta aí, é tua rotina? É fácil de fazer? Todo animal tem indicação? É a tua última escolha depois que não funcionam os outros? Conta pra gente como é a tua experiência. Olha, o teste alérgico, eu gosto muito dele. Sempre tive bastante curiosidade. Assim que eu comecei a estudar dermato, certo? E eu acho muito interessante essa terapia, essa opção de terapia. Por quê? Principalmente em animais de grande porte. Tanto faz o animal ter 5 quilos, quanto o animal ter 50 quilos, a dose é a mesma. Então, dermatite atópica tem cura? Não. É a vida toda. O tutor tem aquele animal para a vida toda. Quando você acompanha um animal atópico, você vai ajustando com a família essa doença também com a questão do orçamento. Sim. A longo prazo, a gente tem que pensar também em ter alternativas para esse animal. Senão eles desistem, né, Larissa? Exatamente, para ter a qualidade de vida que ele merece e que ele possa cada vez mais responder, né, de uma forma satisfatória e não seja
tão oneroso, né, a longo prazo. Embora, digamos assim, tenha muito tutor que não tem problema com relação a isso, a comprar o Apoquel, essa questão do Citoponte, mas, de certa forma, precisa oferecer para aquele tutor todas as ferramentas que pode ser viável àquele animal. E a imunoterapia, ela é muito legal de se trabalhar. Eu tenho um paciente, o nome dele é Lebron, né, famosíssimo assim, que ele vive passeando no shopping com os pais dele, ia muito para a livraria. Então, quando eu peguei ele estava numa crise muito complicada. E eu tirei ele da crise, a gente estabilizou ele e perguntei para a tutora se ela queria apostar na imunoterapia, já que ele pesava 33 quilos. Ela aceitou na hora. Nele foi feito o prick test. Nós temos 2 formas de fazer esse exame, tá? E o painel alérgico, ele é feito com um objetivo. Se eu vejo aquele animal como um potencial para imunoterapia, eu peço o painel alérgico. A não ser que o tutor só fale assim, eu quero só saber o que meu animal tem alergia, mas eu não quero fazer a imunoterapia. Você consegue fazer aqui em Belém? Não. Eu vou explicar como. Tá. Mas consegue fazer em Belém, tá? Aí o que acontece? A gente pode fazer, mas não tem assim esse objetivo. Pra que você fazer um exame só pra saber que seu animal tem alergia se você não vai usar aquela ferramenta? É para imunoterapia. Exatamente. O objetivo principal do painel alérgico é a imunoterapia, certo? Então a gente pega. Tem 2 FIA, o prick test hoje é feito em Belém, eu ainda não faço, porque como minha demanda de atendimento maior é a domicílio, é muito complicado você fazer prick test na casa de um tutor, entendeu? Por mais que, digamos, é um exame simples, pode ser um cachorrinho mais quietinho e tal, mas não é legal o manuseio. O manuseio é legal fazer num consultório, tudo certinho, você ter aquela rotina de já deixar os frascos tudo certinho. Hoje a gente tem aqui algumas clínicas em Belém, eu acho que só 2 clínicas que fazem o prick test, tá? Aí, quando eu passar para a parte, digamos, do meu consultório mesmo, que não vai demorar muito, aí sim a gente vai e faz o prick test no consultório. Aí, quem me atende? O Texa. Maravilhoso. O único lugar no Brasil que faz o painel alérgico através do exame de sangue. Muito simples. Deixa o animalzinho em jejum, coleta o sangue, manda pro Tex, ele já tem coleta imediata. Por exemplo, se eu coletei o sangue agora, 8 da manhã, eu gosto de coletar e já mandar. O motoboy já passa e já faz o envio. E ele vai para Minas Gerais e esse exame é feito e sai todo o painel alérgico do animal. E é incrível. Certinho. Faz tanto na parte alimentar quanto na parte ambiental, tá? Só que o mais recomendado hoje pra gente fazer uma triagem de nível alimentar é fazendo ela com a ração hipoalergênica. É muito complicado quando eu vou atender um animalzinho, que eu chego lá, doutor, ele já come a hipoalergênica há 3 anos, há 4 anos, não para de se coçar. Sim, mas você fez ela com que objetivo? Ah, não sei. Ele come, mas é uma ração como qualquer outra normal. Não, a ração hipoalergênica ela é indicada para o animal comer para o resto da vida se ele tiver alergia alimentar. Senão não vai adiantar. Não vai adiantar. A ração hipoalergênica, ela é primeiramente usada para fazer a triagem alérgica. A gente faz a triagem alérgica num período de 8 semanas, mas hoje a gente consegue fazer com 6 semanas. Fez a triagem alérgica, o animal não tem alergia alimentar, não vai adiantar ele ficar nessa ração. E tem mais uma coisa, né? Quando o animal tá comendo a ração hipoalergênica, tem que lembrar o tutor que não pode dar nada, nem aquele farelo de pão. Mas a única coisa, quando a gente faz a triagem, que ele pode comer junto com a ração hoje, é lentilha, batata doce. Olha só. Tem já essa opção Anotem que a gente essa pode dica fazer. aí também, aqui também. Mas Nem pra os legumes, Larissa, Não. tipo cenoura, Não, chuchu. tem cachorro que tem alergia à cenoura. É mesmo? Tem cachorro que tem alergia à cenoura. Então, assim, tu coloca alguns legumes, ele manifesta alergia. Então, assim, você... Batata doce e lentilha. E lentilha. Isso para fazer a triagem alérgica. Mas um tutor, para fazer uma triagem alérgica, ele precisa ter o acompanhamento do dermato. Ele não tem como fazer uma triagem alérgica aleatória, entendeu? Não tem como. Não vai sair da forma que deveria sair. Porque a triagem alérgica, ela tem um objetivo. Saber se seu animal tem alergia alimentar. Ponto. Tem alergia alimentar e se não tem ambiental, só a ração vai segurar o resto da vida dele. Mas tem alergia alimentar e tem ambiental, não só a ração vai conseguir segurar. Mas se ele não tem alergia alimentar, mas tem a ambiental, então esquece. Não tem que ele manter a hipoalergênica pro resto da vida. Hoje a gente tem rações maravilhosas para animais atópicos. A skincare é uma para animais atópicos, tá? Que não é hipoalergênica, mas que mantém uma pele mais saudável possível
melhorando mais ainda a questão da barreira cutânea. Tem alguma que prevalece mais que a outra dessas alergias? Alimentar, a ambiental. A ambiental, ela é maior. Ó, pra você ter ideia, o último Bulldog agora, inglês, que eu fiz a imunoterapia dele, saiu o painel alérgico dele, né? Lá a gente tem um padrão de referência, que tem que dar pro animalzinho até 30. O dele deu um ácaro, ele deu 790. Para um pólen, ele deu 698. Eu decorei porque era surreal os resultados dele. Nossa, Aí, mas muito para outra leve. graminha lá do outro pólen, eu falei, o animal tem alergia até o ar que respira, tadinho. Se vir um vento, é sério, se ele tá passando para passear, aí vem um vento forte de grama. Aí, aquele vento forte que veio das graminhas ali, que ele passou perto da grama, ele fica todo empolado. Todo empolado. Deus. Isso é surreal, gente. É tipo, mas e existe. E eles ficam logo todos vermelhos, todos inchados. Uma coceira, que é o prurido, que não cessa, entendeu? E isso é muito ruim. Diminui muito a qualidade de vida. E aí, eu como tutora agora, dá dica pra gente de como a gente deve cuidar desses animaizinhos e que a gente pode prevenir em casa. Dos cuidados dermatológicos no geral, eu acho. Pra essas raças que já são. Tipo assim, tu não mais sabe ainda se é atópico, predispostas. mas tu recebeu um filhotinho que já 90% de chance de ser. Um Shih Tzu. Diz aí, quais são as dicas primárias que a gente deve passar antes da gente ver o desenvolvimento da doença e depois também. Tipo, eu já sei que é dica cuidado. primária, sem estar em crise. Tá, vamos lá. Eu sempre falo isso para todas as pessoas, assim, amigos, pessoas que querem ter um cachorro ainda ou aquelas que já têm inicialmente. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, quero ter um cachorro, ponto. Para que você quer ter um cachorro? Ele vai preencher o emocional seu ou ele vai ser algo que vai acrescentar mais felicidade para você e para sua família? Decidir. Não, eu tô muito assim, moro só, tô carente, quer ter um cachorro, vai ser minha família, beleza, decidiu. Nunca esqueça o propósito porque você quis ter um animal. Nunca esqueça. Ponto 2. Eu tenho dinheiro para ter esse cachorro? Mesmo que ele seja adotado, ele seja comprado, eu vou ter esse dinheiro, vou ter essa responsabilidade pro resto da vida desse cachorro? Hoje eles estão durando cada vez mais a vida deles, né? Prolongando. A gente viu isso na questão dos gatinhos, né? Então, assim, não só os gatos, mas como os cachorros também. Então, eles vão viver ali cerca de 18 a 20 anos ao seu lado. Então, você já tem que ir vendo as possibilidades que você vai ter esse cachorro. Chegou o cachorro, veio do aeroporto, ou eu fui buscar. A primeira coisa que esse tutor tem que fazer é uma consulta pediátrica. E se ele adquire umas raças como Spitz, Shih Tzu, tá? Que eu pego muito, Samoyeda. Como tá agendando uma consulta, amiga? Husky. O que a gente faz? Consulta pediátrica com dermato. É Perfeito. muito essencial. Então, o que acontece? Dali em diante, o protocolo vacinal, ele tem que andar semelhante com a saúde do animal e semelhante com o desenvolvimento desse animal, com o quê? Com os desafios ambientais, enriquecimento ambiental e enriquecimento alimentar. Então, o animal, ele tem que ter os pilares dele preenchidos no início. Porque se eu faço isso no início dele filhotinho, eu vou ter um cachorro adulto mais saudável, um cachorro adulto não sofrendo ansiedade, porque ele tem uma rotina estruturada, tá? Junto com a da família. Eu vou ter um cachorro que não vai ficar doente por qualquer coisinha. E se eu adquirir um cachorro que ele tem essa facilidade de doença por qualquer coisa, né? Que eu já vi essa fragilidade no início, eu já sei como agir. Tá? Um exemplo, eu consultei uma Spitz esses dias agora, filhotinha, chegou, a dona me ligou, já fez a consulta pediátrica dela, Spitz, raça, pele, tal. A gente examinou tudo direitinho, não parava de coçar a orelhinha, era desesperador. Aí o que a gente faz na consulta? Primeira coisa, citologia otológica, tá, gente? A gente não sabe colocando remedinho aí de tudo quanto é jeito na orelha do animalzinho, principalmente filhote. Aí, sem fazer a citologia. Fez a citologia, tava cheio de ácaro. Nossa. Tratamento Ou seja, não ia simples. adiantar as Nada. gotinhas, né? Tratamento T simples, tava cheio de ácaro. A gente limpa. Então, era uma otite por ácaro. E a gente pega e trata, tá? Então, assim,
tudo que é feito desde os primeiros sintomas, você percebeu que seu animalzinho tá caindo muito pelo, tá se coçando bastante, lambendo muito a patinha, olhinho ficando mais secretivo, nós temos queda de pelo ao redor dos olhos, né? Queda de pelo ao redor da boca, orelhinha com odor mais forte. Então a gente antes de acontecer isso, mas se já acontecer isso, procura um dermato. É a melhor coisa que se faz. Vou estar agendando uma consulta. A gente será bem recebida. Perfeita. Agora sou eu, né? Minha perguntinha aqui. Lá vem ali os gatos. Ega, tu sabia que eu vou te salvar dos gatos Dessa hoje? vez, Porque não. a gente já conversou, mas eu não vou te livrar dos Spitz. Os nossos Hoje, amados. dos nossos amados, os amados da Larissa. É. Hoje a gente sabe que a tua demanda é muito grande em Spitz, né? É, Praticamente já é uma segunda pós na tua vida, cuidar de E estou me Spitz. especializando nisso. eu vou me Exato, especializar. perfeito, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é essa tua rotina aí com os Spitz, é a raça que tu mais atende, as particulares. Tu já deste uma pincelada aqui ainda agora, né? Já, vou tentar Mas quais são os problemas que eles mais têm, amiga? Que essa raça desenvolve. E mais uma vez, se tem alguma coisa, obviamente tem que procurar um dermatologista. Sim. Mas colocando aqui para as pessoas que estão querendo adquirir um Spitz, o que eles têm que pensar, como eles devem agir e o que eles não devem fazer. Por exemplo, essa questão aí do banho que tu colocaste é muito importante. Não é um animal que pode tomar banho em qualquer lugar. Começa por aí. Não. Então, fala pra gente aí um pouquinho da tua rotina dos Spitz, as principais doenças deles e como tu faz um manejo mais adequado aí dessa raça. Pei. Aí, Momento ela vai Spitz. puxar um slide. Ela vem assim, pá. Aí ela vai puxar um slide. Ela já até vai dar uma falou aula, um pouquinho. A Dandara, né? a Dandara, ela é ótima, porque ela atende muito Spitz junto comigo, né? Sim. É o problema Como eu vai falei, junto, né? né? Todo mundo entrava no consultório e dizia, porque ele é paciente da doutora Larissa. Aí Larissa, Larissa, nunca nem vi Só a tá Larissa. faltando chamar o Leonardo aqui pra fechar a junta médica dos Spitz, A junta né? médica dos Spitz. É luxação de patela, o problema da Colapso de traqueia traqueia. e a pele. Fechou. Alopecia X. Fechou. 3 doenças pra eles, né? Tem que fazer a clínica só dos Sim. Spitz, com eles 3 aí. 3 doenças pra eles. É o que eu sempre falo, igual eu falei. Tem um Spitz? Lembra da Ferrari. Combustível diferenciado, manutenção diferenciada. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que é até interessante a questão do Spitz, né? Porque, assim, raça de cachorro eu percebo que é muito voltado para a questão do momento também, né? A gente teve a era do Shih Tzu, todo mundo queria ter um Shih Tzu, depois a gente tem agora a era dos Spitz, todo mundo quer ter um Spitz. E, assim, se é o sonho da pessoa ter esse animal, beleza. Isso não tem problema nenhum. Sonhos é para ser realizado aqui nessa terra. Então, mas se a pessoa tem um Spitz, ela não lê pelo menos o mínimo dessa raça, igual aquilo que eu falei para vocês desde o início, e adequa dentro da rotina da família, é meio complicado. Eu já cansei de atender Spitz. Ele tem, assim, 2 quilos, desse tamanhozinho, gente. Um mini Spitz, né? 2 quilinhos. E vive ali, só da cozinha para lá e o quarto da empregada. Não sai. Pegando o sol da tarde inteira. Então, quente. Aí eu chego lá, esse cachorro, o nível de estresse dele tá tão elevado, ele já começou um problema ali de alopecia e cai o pelo muito mais rápido, né? Então, assim, ele já tá quase sem pelo nenhum. E quem cuida, a maioria das vezes, é a secretária. É complicado, porque é aquela pergunta que vocês fizeram, eu pergunto, por que você teve um cachorro no início, né? Então, esse cachorro, ele precisa de um cuidado mais especial. Precisa. É diferente você ter outro cachorro. Durante minha rotina de atendimento, eu percebo que eles exigem um cuidado mais especial com relação à pele e pelagem. E questão de comportamento também, tá? De comportamento também. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega o Spitz, né? Eu já expliquei para vocês a questão da pelagem deles. Adquirir essa raça. Ele tem a predisposição, a gente ainda não sabe, por isso que é a alopecia X. A gente não sabe porque, digamos, ela acomete, mas nós sabemos que tem um cunho ali genético, endócrino. Então, é X ainda da questão. Um dia que a pessoa descobrir isso, ela vai se tornar milionária, né? Porque vai descobrir a causa bem assertiva e dali em diante ter o tratamento. Mas, o que acontece?
O pelo, ele é aprisionado. Quando ele passa por ciclo do pelo, porque é para o pelo crescer, ele é aprisionado. Fica preso. E ali Um não cresce folículo mais. fechado. Fechado, ele tá preso. Mas Na existe fase o nascimento do anágena. pelo dentro do folículo. Algumas vezes sim, outras não. Quando a gente tem folículos já muito, digamos assim, destruídos, eles não estão ali, né? Então, o pelo, ele tem um ciclo de crescimento. E o crescimento, ele tem que atingir a fase telógena. Quando ele não atinge a fase telógena, que ele não passa para essa fase, que é onde o pelo sai, ele fica preso ali na fase anágena. E o que acontece com isso? Fica preso, aprisionado. Aí o meu spitz começa a cair pelo. Mas quando você vê, já caiu um monte. Cadê esses pelos pela casa? Não tá. Como se fosse abduzido. Saiu, sumiu. Entendeu? Alguns conseguem perceber isso, outros não, tá? E aí o spitz ficou sem pelo. Quando eu vou perceber, durante minha rotina de atendimento, né? Nós temos a alopecia apostosa e nós temos a alopecia X. Só que a alopecia apostosa não vai nascer pelo naquele local que você retirou. Alguns podem desencadear alopecia X após a tosa, pode porque começa a passar para outro local. Só que qual é a questão? A X já estava lá, né? Né, tu? É a alopecia X. Não sou eu. Então precisa já ter aquele... Exatamente, ele já estava lá. E quais são dos principais sinalizadores, né? A alopecia X acontece mais em macho do que em fêmea. Tá? Mas não quer dizer que não possa acontecer em fêmea. E nós temos também a questão da alopecia, a alopecia X. A maioria dos animaizinhos que não passaram pela primeira troca de pelo, que acontece ali entre 6 a 8 meses de idade, entendeu? Eles tendem a desenvolver mais alopecia X. Isso já é tipo, comprovado. E o que acontece? O spitz, quando ele passa por essa primeira troca, ele tem até 2 anos para ter a maturação de toda essa pelagem dele. Por isso que quando a gente tem um spitz, quando ele vai chegando nos 3 anos, ele vai ficando mais cheinho, mais bonito, tal. Só que a gente também tem a ajuda universitária. Quem faz o preventivo fica cada vez mais lindo. E o que acontece? Muita gente compra um spitz, acha que o spitz está com calor, principalmente aqui em Belém, e tosa o spitz. Aí ele não esperou ter a maturação, depois dos 2 aninhos, tosou antes, e ali ficou só no subpelo. Cadê o pelo secundário? Ou seja, não sai. Primeira Aquela dica. tosa ursinho, né? Que eles fazem. Tosar os Nossa, spitz só depois de 2 anos. E mesmo assim, E mesmo com especializado, né? especializado, nós temos que ter a tosa streams, né? Que eles falam, que eles sabem fazer, que é só nas pontinhas. Então, tem que ter a tosa com uma pessoa que saiba tosar spitz, que ele entende do pelo da raça. Tá, gente? A gente não tem que sair colocando lâmina no spitz. Eu já atendi vários spitz, foi pro pet shop tomar banho, passaram lâmina nele, entendeu? E depois, dali em diante, não nasceu mais pelo e só foi alopecia X. Pra lá, pra cá. E a maioria dos animais hoje que eu atendi, tá? Que tinha alopecia X, eles passaram pela tosa antes dos 2 anos. E não é uma tosa assim simplesinha, era uma tosa mesmo, bem mais profunda. Eles passaram. E aí, no caso, a gente entra com protocolo. Hoje, o spitz é muito assim, resposta dependente individual. É a resposta individual de cada um. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. A gente coloca alguns protocolos que funcionam mais. Porém, tem um spitz que vai dar certo com implante, tem os spitz que vão dar certo com terapias hormonais, tem spitz que vai dar certo só com a terapia natural. E tem o microagulhamento também, não tem? E hoje nós temos também o microagulhamento, que vai passando pelas etapas. Hoje tem o microagulhamento, né, de baixa, como é que é? Baixo trauma. O que é baixo trauma? É eu traumatizar o mínimo possível aquela pele para eu chegar lá naquele folículo como se eu fosse desentupir ele e o pelo sair. Abrir o folículo, exatamente, né? Tipo uma tatuagem. Exatamente. Bem... E hoje a gente já tem em São Paulo bastante resultado legal. Inclusive fui para São Paulo fazer esse curso e é muito interessante. Lembrando que também tem uns animais que não respondem, como você falou, não respondem, né? É individual. É individual. Mas tá tendo umas respostas boas. Umas respostas muito boas. E também, quando a gente trata a alopecia X, não é 100% de certeza que o animal vai ficar pro resto da vida com o seu pelo. Pode tratar e depois ele dá um tempo, cai tudo de novo. Repila tudo o X e depois aparecer. cai. Cai tudo de novo. Nossa. Mas hoje nós temos terapias cada vez melhores, tá? Que a gente faz associada com vitaminas orais,
questões para pele também, e o animal tem uma boa A questão da resposta. suplementação de vitaminas específicas para pele, desde cedo, ajuda? Depende, entendeu? Porque assim, o que que ajuda? Como eu falei para vocês desde o início, preventivo. O que que é preventivo? Que eu vou garantir para o meu animal uma ótima alimentação. Se eu garanto uma ótima alimentação, aquela pele, aquele pelo vai ter os nutrientes necessários, né? Pensa em Spitz, olha o tanto de pelo que tem aquele animal. E as rações hoje Como no eu não dou? mercado específicas para Spitz, elas são ok, na tua opinião, São. ou elas são satisfatórias? São. Só que a gente também faz a parte da suplementação com eles quando há necessidade. Às vezes, quando eles passam pela primeira troca, depois do cio, a gente pode entrar com a suplementação e também entrar com o protocolo de hidratação. Ótimas dicas, Tá? viu? O protocolo de hidratação. E o interessante também com relação ao Spitz, eu vou até mostrar um caso pra você. Onde foi que começou toda essa história do Spitz? Esse foi meu primeiro Spitz, primeiro caso, tá? Bora mostrar na real, né, nas fotos, pra ver se é verdade. Pra ver se acontece. lindo! Não. Um Quem é esse daí? bebezinho. Bota a primeira foto, por favor. Essa. Quem é esse aí? Você conhece, seu paciente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, colocou Ai, ela me numa põe situação perguntas delicada agora. difíceis. Esse aí é o Bartô. Ah, o Bartolzinho, que eu não conheço ele assim, bebezinho. Você conheceu ele fofinho. Não, mas ele não era bebê aí. Ele já era adulto. Só Ele que tá sem pelo. ele teve alopecia X. Eu já conheci ele peludinho. Olha aí. Depois da doutora Larissa, você conheceu ele. Então passa a segunda foto aí. Aí. Não. Esse é o Olha Bartô. que Hoje- lindo. Aí, tipo, tem aquela... Esse ele é com a família dele. Eu já conheci ele assim, bem Exatamente. bonitão. Ele tá. O Bartô foi o meu primeiro animalzinho de alopecia X, assim, bem instalada, tá? E que a gente fez a terapia só natural. O que que eu falo quando é terapia só natural? É quando a gente não vai para a parte hormonal, quando a gente não vai para o microagulhamento, tá? Natural é quando eu vejo primeiro... Olha, outra dica importante que eu dou para os dermatos. Animal, você é dermatologista, não é só pele. Tem um animal ali como um todo. É um organismo. Nós temos a Sempre parte falo isso. respiratória. Eu sou dermato, mas eu tenho que auscultar. Eu sou dermato, mas eu tenho que suspeitar de doenças clínicas que possam estar ligadas à hemoparasitose, que Sim. possa estar ligado com a saúde desse animal, entendeu? Então, a gente percebe, eu já cansei de ir para atender o animal, ele estava meio complicado da pele, mas ele estava quase para morrer de erliquiose. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, tem que primeiro cuidar da clínica do animal, do sistema do animal, para depois a pele responder como ela deve responder, né? É de dentro para fora. E assim é os Spitz. Então, a gente faz um tratamento legal, usa algumas ferramentas. Hoje, a gente também tem a melatonina, né? Que ajuda bastante. É um medicamento que é super tranquilo, tá? Para utilizar nos animaizinhos, mas nem todos respondem. Então, é uma resposta muito individual. Alguns, por exemplo, aplicam o implante, dá 3 meses, cresce todo o pelinho dele. Apenas com implante e protocolo de hidratação. Então, aí tem um animal que tentou tudo isso, não conseguiu, fez um microagulhamento e ficou todo peludo de novo. E o microagulhamento pode ser usado só naquela área que também não conseguiu crescer. E cresce Entendi. tudo de novo. Então Tá? é um protocolo que tem que ser avaliado Tem que ser avaliado, antes. é muito individualizado para cada É. Spitz, né? E aí é interessante, aí começou aí com o Bartô, e daí em diante foi Spitz. E eu Lindo. comecei a fazer uns tratamentos de Spitz para poder deixar ele cada vez mais lindo e saudável, preventivamente. E eu fiz com vários pacientes meus, e eles foram ficando Spitz cada vez mais lindo, cada vez mais lindo. E aí a gente fez um trabalho. Coloca aí, Thiago, por favor, só para elas verem rapidinho. Thiago tá no... Nossa. Ah, essa é a Frida, tá? Pode passar. Paciente seguinte, caiu todo o pelo da Frida, ela caiu tudo. Caramba. Essa é a Frida hoje, tá? Olha. Ela caiu o pelo dela 3 vezes. Nossa. Tadinha. 3 vezes a Frida. Mas é um porque eu não período conseguia- curto de tempo? Curto de tempo, porque a tutora não conseguia fazer. Até que eu falei, ó, sem condição, paga alguém para fazer esse tratamento. É a terceira vez que a gente vai tentar. E na terceira vez fez direitinho, ela ficou. Ela ficou direitinho. Linda. Aí, essa aí é a Frida. E o último aqui que a gente tem só rapidinho é o Seninha, que é aquela situação que eu falo pra vocês, que ele só tinha subpelo. Ele não tinha o pelo secundário. Não tinha que fizesse, aquele cachorro já tinha passado várias pessoas, não nasciam.
E aí a gente teve que fazer um tratamento Mas muito caiu, legal. no caso dele? Não, ele só tinha subpelo. Aí ele A gente nasceu vai- assim. Essa aí é a Frida, olha. Peludona. O meu DJ, ele tá... Aí a Frida voltou. Popozão. Essa é a Frida. Aquela que perdeu o Nossa, que pelinho dela desde o linda. início. Ficou linda. Ficou. Agora ela tem pelo que já não... Ela Perfeita, Linda, tá um perfeita. Spitz bem cheinho, perfeita. Tá. E isso, Arrasou. aí, tipo assim... E outra coisa interessante. Muitos veterinários acham, tá? Que, e às vezes alguns tutores também, que a alopecia X, ela é só uma doença estética. Gente, quebre isso. Tira. Acabou. Ela não é uma doença estética. Ela é uma doença de verdade. Se eu tenho aquele pelo ali, o subpelo, ele tem uma função. Essa raça, ela foi feita para ter esse tipo de pelagem. Foi Deus que desenhou assim, ponto. Então, essa raça, ela tem subpelo, ela tem um pelo secundário. Pelo primário e pelo secundário. Aquele subpelo ali é responsável pela a regulação da temperatura do animalzinho. Por isso, eu tenho um Spitz, eu não tenho que tosar ele. Dá sorvetinho, dá petisco natural, entendeu? Deixa ele ficar mais num ambiente confortável, com ar-condicionado ligado. Lembre-se, Ferrari, entendeu? Então, o que que acontece? Deixa o animal com a temperatura dele, entendeu? Digamos, mais confortável, mas não precisa ser tosar, tá? Sim. Então, isso é muito importante da gente relatar, porque o subpelo ele tem uma função, tá? E o pelo secundário também. E vai ter outra. Não sei. É esse aí que eu só ia mostrar. O seguinte. Esse é o Seninha. Ele é lindo. Ele só tinha o Olha. subpelo. Ele não saía disso na vida dele. Nossa. Ele não saía disso. E hoje a gente tem muitos Spitz assim. Vem questão de linhagem, de cruzamento também, tá, gente? Cada vez, assim, se tu tem um canil de mais excelência, melhor vai vir esse cruzamento desses Spitz, né? Aí o Seninha, depois do tratamento, e ele é até interessante. Ai, meu Deus. Ele é interessante, o Seninha, porque ele caiu Olha. todo o subpelo dele. A dona me ligou desesperada, puxava no banho, saía toda aquela Nossa, camada. o Saiu tufo. tudo. É como se ele fosse uma fênix durante o tratamento dele. Caiu tudo, e a gente fez o tratamento e ele ressurgiu da cinza. Ficou lindo demais. Arrasou. Tá até Arrasou. sorrindo pra foto. Arrasou. É isso. Fala um pouquinho pra gente, o que que a gente tem que ter cuidado, a gente, porque eu tô me colocando como tutora Ela agora tá já. preocupada com Porque o eu tô um cachorro que pouco ela adotou. preocupada, tô. Saber se tá normal, se não tá. Pra gente ter esse cuidado pra saber identificar no início, assim. Olha, gente, tem um Spitz, principalmente, tem um Shih Tzu. Passe preventivamente por uma consulta dermatológica. Não necessariamente eu tô falando que seja só comigo, não. Hoje nós temos em Belém muitos veterinários maravilhosos. E eu falo isso, maravilhosos, que atendem já a parte de dermato. Por exemplo, hoje você, digamos que está quase sozinha na sua área, mas já tem a Carla também, né? Que você sempre fala dela. Sim. Mas na sua área mesmo tem só você. Só que hoje a gente já tem dermatologistas que atendem. Passe por uma consulta dermatológica preventiva. Tá? Percebeu qualquer coisinha complicadinha no seu animalzinho que tá estranho do comportamento normal, por isso que é importante você saber o comportamento daquela raça, leve na consulta. Aí é onde vem o preventivo. Se eu tenho um Spitz, lembre sempre, Ferrari, eu vou fazer uma manutenção. Manutenção é o quê? Preventiva. Eu não vou esperar meu cachorro ficar ruim. Entendi. Se eu tenho um clima quente e úmido, se eu tenho um cachorro que tem uma pelagem muito densa, muito cheia, eu preciso trabalhar vários pilares para essa pelagem desenvolver cada vez mais. Quais esses pilares, né? A qualidade de vida desse animal, o estresse, ele influencia muito na pele do animal, tá? Muito. Mas parece que no Spitz potencializa. Então, às vezes, se a gente tirar o fator estressante, ajuda muito. Nós temos que trabalhar a alimentação desse animal. Ela tem que ser uma alimentação muito boa. Lembre-se, para onde é que eu tirar nutriente prestante de pelo? Tá bom? Aí nós temos que fazer o preventivo com protocolo de hidratação. Esse animal precisa ser escovado todos os dias, gente. Anotado. Todos os dias. O teu também. Tem que ser escovado. Anotado. E nós temos protocolos de hidratação hoje, Sabe o que eu maravilhosos. reparei? Que quando eu faço a escovação só por cima, não vem pode. nada. Aí eu falei assim, tá muito estranho isso. Não é possível. Aí eu comprei um pente. Não pode. Larissa,
Saiu pelo, saiu É. pelo, saiu pelo, saiu pelo, saiu Primeiro- pelo. Eu falei, meu Deus, ela vai ficar careca! Não, não é Deus. isso, é pra ele estar renovando. Só que o que você precisa? Ter a escova correta. A escova para escovar o seu animal, a raça desse seu animalzinho aí, tem que ser a mesma do Spitz, tá? Aquela escova sem pino na ponta. Você tem que comprar escova de Spitz. Chega e pede lá no pet shop, aí você vai fazer essa escovação com ele. E depois de Interessante hoje você saber leva que tem até uma específica. Tem a escova específica para fazer escovação. Entendeu? Interessante. Essa raça é linda, mas você precisa Vou manter. passar lá com você, tá bom, linda? Tá bom, você vai passar lá na querida? minha casa, Agendar uma querida. Vou estar consultinha. agendando, viu, gente? Vocês também fiquem de olho. Vai ter como é que é? Uma troca aqui. Ei, amiga, por falar em dermatologia, a gente não pode deixar de lembrar essa linha dermatológica maravilhosa do nosso parceiro Averte, né? Ah, com certeza. São teus queridos também, não são? Fala aí um pouquinho deles pra gente. Gente, lembra quando eu falei lá no início sobre a Biobox pra vocês? Eu recebi a minha primeira Biobox. E nesse tempo tava já atendendo já bastante Spitz. Você pode colocar rapidinho, Thiago, só pra mostrar o meu primeiro Spitz que Oh, ganhou a meu minha Deus. amostra Biobox. Ele recebeu a minha amostra Biobox. E eu fui o primeiro cliente que eu testei esses dois produtos, né? Vamos lá. Tá, esse é o floquinho. Ele era assim. Você vê que ele tem a manchinha, ele não tinha tanta pelagem e o pelo dele meio laminoso, tá? E não desenvolvia direito, ele ficava meio que empacado nessa pelagem. E eu comecei a fazer um teste, foi o primeiro cliente que eu testei com a minha Biobox, o Atcare. Aí eu descobri um segredo do OAT. O que eu descobri? Que o OAT, porque ele é um spray hidratante, tá, gente? Com extrato de aveia coloidal. E ele tem um cheirinho tão suave, tão gostoso. E o Spitz, que é saudável, a gente não precisa estar dando tanto banho nesse animalzinho, né? E ele mantém, retire banho a seco, tá? Lembre-se, protocolo de hidratação. Então, o que aconteceu com esse animalzinho? O pelo dele ficou tão sedoso, tão maravilhoso, que você chegava, a dona tava assim, não queria desagarrar do cachorro. Porque era muito gostoso. Eu falei, meu Deus, esse spray é maravilhoso para Spitz. Aí foi quando eu te mandei pra menina lá, né? E aí, no caso, eu dei pra ele, porque aí eu percebi que ele agia de uma forma diferencial. Aonde? No pelo secundário, nos pelos longos. E deixava os pelos longos muito, muito, muito maravilhoso. Que a partir de hoje você vai utilizar no Querida, seu chegou a animal. minha Biobox. Já tá? sabe. Já chegou a minha Biobox. Eu já recebi, Podem vou já colocar um usar. Watcare aí dentro E também. quando a gente faz o casadinho do shampoo com o spray hidratante, é maravilhoso o resultado. Eu também utilizo o OAT quando eu quero, sabe quando eu quero deixar aquele golden cada vez mais lindo, maravilhoso, com aquela Aquele pelagem pelo de cedo, assim, comercial. que ele faz assim. Eu Acho que deixo. ele faz assim. Gente, o golden fica maravilhoso. Maravilhoso com esse spray aqui. E Boa quando dica. eu uso esse outro shampoo aqui também, que é o casadinho, para fazer a manutenção de animais atópicos. É muito bom. Ele é muito bom porque ele vai... a composição dele tem substâncias hidratantes, então vai me ajudar a estabilizar a barreira cutânea, né? Assim como essa linha aqui, que ela é bem mais pensada pela quantidade maior de ômega que a gente vai ter, que é o NOx, tá? Eu uso bastante ele em manutenção de animais atópicos, tá? E aqui nós temos o NOx, ATP, usado bastante em animais atópicos, tá? Uso bastante. Mas lembre-se, gente, cada shampoo, cada spray tem um momento de ser utilizado, tá? O sucesso dele está pelo momento de ser utilizado. Eu vou conseguir fazer uma boa manutenção no animalzinho com esse shampoo aqui, tá? Atópico que eu tô falando. E quando a gente tem aquele animal que, além dele ser atópico, ele libera uma quantidade maior de seborreia, que a gente chama de sebo atópico, então eu já tenho que ter um shampoozinho que tem um controle maior da oleosidade dessa pele, tá? E que a gente pode estar usando aqui, que é o Nox Green Control, tá? E essas embalagens da Averte, por exemplo, por que é um pouquinho mais diferente desse spray, como eu falei para vocês, eu uso muito ele em animais atópicos, tem um resultado muito bom. A quantidade de ômega 3, 6 e 9
é maior. Então, ele vai atingir a camada mais profunda da barreira cutânea. E a Verte é interessante também, que ela agora veio com essas novas embalagens, é que o tutor de animal atópico sempre vai utilizar, né, esses produtos. A Verte sempre nos presenteando, Surpreendendo. É bem interessante. Eu gosto muito dos produtos dele, sou até suspeito para falar. Então, aquele foi meu primeiro Spitz. Isso aqui é maravilhoso também. Lembra da consulta pediátrica que a gente fala nos Spitz, Sim. tá? Baby Ox. É um ômega 3 com a concentração maravilhosa para filhotes. Então, por exemplo, se eu tenho um animalzinho que é muito conhecido, né, pelas pessoas, principalmente maltês, lágrima ácida, ele já tem aquele, possa ser que tenha um canal lacrimal entupidinho, a gente já tem aquela mancha estabelecida pelo excesso do pigmento de ferritina, a gente tem que passar por um processo tanto na alimentação quanto a questão de antioxidante no organismo desse animalzinho. E esse ômega, ele me dá a oportunidade de entrar em um filhote. E eu tenho bons resultados com ele também, que é o Baby Ox. E eu uso em Spitz bebezinho também. Eu acho maravilhoso. Incrível. Suplemento. É. Maravilhoso. E o casadinho que a gente tem aqui, tá? Isso aqui não posso nem deixar de falar. Ele se fala sozinho. Ele se fala sozinha, Ograx e Keranon, né? São produtos que fazem parte da minha rotina. Só que eu gosto sempre de frisar uma coisa. Eu tenho um momento para usar isso daqui, o Keranon, e eu tenho um momento para usar o Ograx. Quando eles dois se juntam, eles potencializam o efeito. Eles andam em sinergia, né? Eu tenho um ômega 3 de altíssima concentração de peixes marinhos, né, que isso é importante saber a origem desse ômega 3 e essa concentração de EPA e DHA, tá? E o que acontece? Eu tenho esse ômega 3 de qualidade que junta com esse suplemento aqui de cistina e vai potencializar o efeito para aquilo que eu quero, principalmente aonde? Na pele e nos pelos, né? Nessa questão do pelo do animalzinho. Só que às vezes eu chego para atender bastante Spitz. E o que acontece? O tutor, às vezes, está fazendo o Keranon há 3 meses, há 4 meses, diretão. Acho que você já pegou isso Sim, várias vezes. já. E, às vezes, eles não querem parar, né? Então, assim, é aonde entra a expertise daquele momento de saber o que você usar, por que usar e quanto tempo usar. Tá? E a recomendação é que a gente avalie o animalzinho para determinar um protocolo individualizado de Keranon e Ograx. Tá? Perfeito. Muito bem. Lari, minha última pergunta. Eu queria saber, para quem atende clínica geral, hoje eu já atendi bastante, hoje em dia, eu até, na verdade, considero que a gente atenda um pouco clínica geral também, Sim, tem porque que a gente entender, né? avalia como um todo. Quando a gente tem que identificar para indicar procedimento especializado de dermatologia? Essa tua pergunta me fez lembrar um caso recente que eu atendi de um pug. Vamos lá. A Lily foi para Salinas. A maioria dos pugs são atópicos. Ou tem uma alergia, assim, uma sensibilidade muito grande. Aí, quando ela chegou lá, acho que a casa estava muito cheia de água sanitária. Ela deitou e ela teve um processo alérgico imediato. A tutora ficou desesperada. Aí, alguém lá da família era médico, deu um corticoide, ou foi um antialérgico, e ela conseguiu trazer o animal até a clínica, certo? Esse animal chegando na clínica, estabilizaram esse animal. Ela teve essa alergia imediata, reação alérgica, no caso que ela teve. E aí, no caso, fizeram todo o protocolo, mandaram para casa. Naquele momento, a tutora tinha que ser instruída que ela teria, assim que o animal saísse da clínica, procurar um dermatologista para fazer qualquer triagem naquele animal ou uma manutenção. Voltando para casa, a cachorra desenvolveu várias lesões onde a água sanitária pegou, que foi na barriga. Caramba. Ela pegou a barriga inteira. E foi de uma lesãozinha aqui, e ela tinha uma veterinária clínica, que atendia em casa. E a veterinária foi. Só que a veterinária passou um suplemento, passou uma pomadinha, pronto. E dali também não indicou ela procurar um dermato. E foi fazendo. Conclusão. A cachorra passou 1 ano e 3 meses fazendo a pomada Advantan, que é um corticoide na barriga. Ela criou
umas lesões necrosadas em toda a barriguinha, desde as axilas até a região ali das partes... Da como é que se- vulva? Da vulva. E a lateral também da coxa. Nossa. E a pele dela tinha necrose, né? E nós já Caramba. tinha sinais, eu não consegui colocar foto pra vocês verem, mas ela já tinha sinal de calcificação também. Em várias áreas. E quando a gente puxa a pele, perdeu toda a elasticidade. O que nós já temos uma sugestiva aí? De doenças endócrinas, né? E esse animal, ele tá em tratamento. Graças a Deus já tá quase 100%, bem sequinho. E depois que ela passar por esse tratamento, aí a gente vai para a triagem endócrina, tá? Porque ela precisou desintoxicar. Fora a troquiene, a Divantan, de um mês, ela também usou troquiene bastante. Ela fazia ciclos de corticoide o tempo todo, Caramba. durante 1 ano e 3 meses. Nossa. Então, não custa nada eu atender um animal. É igual, por exemplo, você falou aqui, desde o início. Você via, o paciente da doutora Larissa, mas não sabia quem era eu. Porque tudo que eu percebia que não era da minha área, não, eu encaminhava para você. É da área de pneumo, tá tendo um desconforto, consulta com a Dandara. Não tem problema nenhum, tá tudo certo, porque eu estou buscando o melhor para aquele meu paciente. E ainda mais se o tutor tem condições de arcar com isso. Ele sabe que a responsabilidade é dele. Então, gente, não tem problema em indicar para um especialista para diminuir o percurso de sofrimento desse animal e gerar outras doenças que ele nem teria se tivesse indicado lá antes. Entendeu? Entendi. Então é triste você pegar um animal desse e saber que não foi por indicação. Quando ela viu que não tratou o animal por 1 ano e 3 meses por aí usando, ela falou para ela, agora você tem que procurar um dermato. Aí foi quando ela me ligou. Poxa, mas teria Tu evitado acredita? tanta coisa, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba. Porque é triste quando você vê a pele daquele animal, você puxa assim, ó, ela não volta. Tá horrível. Entendeu? Graças a Deus ela tá recuperando assim bem e a gente vai encaminhar. Aí quando for na parte endócrina, eu vou fazer? Não. Não. Eu vou encaminhar. É aquilo que a gente conversou no outro episódio, né? Exatamente. Sim. Eu vou encaminhar. A gente precisa E tá acabar tudo com essa certo. cultura de atender tudo, né? É Tá tudo verdade. certo. É verdade. Então, queria agradecer aqui os nossos parceiros. Nossos parceiros Maria Fricote, que hoje cedeu nossos looks glow, Estamos dourado. belíssimas. Maria Fricote fica ali na Rui Barbosa, cheia de opções maravilhosas para as mulheres, né, meninas? Maravilhoso, Lindas. viu? Todo mundo Amei. arrasiane de Maria Fricote. Queria agradecer a Vet Life, Centro Veterinário, atendimento humanizado na Batista Campos. A clínica mais fofa de Belém. Olha, A gente meninas, vocês também- estão belíssimas. Estamos, Ai, né, eu tô menina? arrasando muito Arrasamos, eu tô me hoje. sentindo poderosíssima hoje. Eu também queria agradecer aqui a um novo parceiro que a gente tem, que é a Droga Vet, né? Uma farmácia de manipulação veterinária para aquelas opções de tratamento de medicações que não estão disponíveis pra gente no mercado veterinário. Você tem a opção de fazer a manipulação para os seus pacientes, para os seus animaizinhos, da forma que eles mais aceitem. Ou em pasta, em molho, em cápsula, né? Os Sabores, queridos manipuladores da minha gabapentina, que eu não vivo sem, né? E é isso, a gente tá chegando a mais um final. Infelizmente, você foi muito bem representada pela queriducha, fui linda, sim. maravilhosa. Tá arrasando, poderosíssima, veio pra balar. Amei Obrigada. as tuas indicações, poderosíssima, dicas Já maravilhosas anotei de tudo, dermato. Obrigada, viu? Não dá pra aprofundar muito, né? Amiga, É um mas foram coisas assim essenciais, né? Que bom. E é sempre bom a gente levar esse tipo de informação para os colegas, né? A gente tem que entender que a gente não tem domínio de tudo, que os especialistas estão aí Não. para isso e que a gente tem que respeitar o trabalho deles, né? A gente pode sempre, obviamente, saber uma coisa ou outra Trabalhar em porque faz equipe, né? parte, mas trabalhar em equipe faz toda a diferença. E para finalizar, deixa aqui um recadinho para os colegas que querem seguir a área da dermatologia, o que eles têm que focar, quem que eles têm que espelhar e o que eles têm que imaginar aí dessa vida, que a gente vai ter muita coisa ainda para explorar, porque os animaizinhos não param de chegar, os shih tzus, os spitz, e a Sim. dermatologia sempre vai estar em alta. Vai sim.
Assim, eu sempre falo, né, para vários estudantes de medicina veterinária que muitas das vezes me procuram. É até interessante que ontem eu estava falando com uma colega, hoje era ela minha cliente, ela se espelhou em mim, foi buscar a graduação. Largou o curso dela, que ela estava quase para se formar em Direito e fez a graduação lá de veterinária, que ela disse que era o sonho dela e ela teve coragem de abrir mão e lutar. Quando ela terminou, ela falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí ela ficou perdida e ela quis dermato, se espelhou e falou, quero dermato. E dali em diante eu comecei um trabalho de orientação com ela. Eu fiz isso na prática, meio que mentoria mesmo. Deu super certo. Ela foi a primeira na cidade, ela era daqui de Belém, ela está numa cidade de interior. E ela ela começou a especialização dela e fazer esse atendimento diferenciado, especializado. Ontem ela já me mandou uma mensagem de quanto foi transformador isso na vida dela, de se espelhar em mim, fazer tudo que eu dizia para ela, que hoje uma colega dela, que era formada há 14 anos, decidiu fazer uma especialização porque viu como ela foi corajosa e ela conseguiu. Olha que legal. Isso é muito Inspirando pessoas. Inspirando pessoas. Então, se você quer ser dermato, é um leque muito grande. Tem pessoas assim que eu admiro que é de paixão, entendeu? Profissionais maravilhosos. Não tem essa corrente de ciclano, beltrano, não. Todo mundo tem um conhecimento muito vasto, muito rico. E a gente se juntar, fazer essa parceria com essas pessoas para levar o melhor para o paciente é melhor. Fazer estágio, certo? E o acadêmico, ele precisa entender que ele precisa traçar logo, desde o início, a disciplina que ele vai seguir para atingir esse sonho dele. Porque não adianta você ser inteligente se você não ter disciplina. Você ter talento se você não ter disciplina. Então, se ele quer traçar, eu quero ser dermatologista, começa já a estagiar, começa a verificar onde ele vai fazer a pós. Se possível, faça já mestrado voltado para essa área também. E aprenda uma coisa desde o início. Aplauda o sucesso do outro. Porque quando você aplaudir o sucesso do outro, você atrai para você. Aí você vai atrair para você aquele sucesso também. E a pessoa que você olhou, ela serve como inspiração. E quando ela serve como inspiração para a sua vida, você também começa a crescer mais rápido. E aí você se conecta com esse network muito grande e você vai brilhar bem. Não tem outra história. Arrasou! Aplausos para nossa querida Larissa! E, para quem não sabe, esse episódio vai ao ar no dia 12, que é aniversário dessa querida. Maravilhosa! Então, por isso, nós a comemoração em dose dupla pro Neto, hein? Te prepara dois presentes, tá? Por favor. Por favor. E por isso, a gente vai fazer essa comemoração aqui e agora, cantando um parabéns pra essa lindona. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Larissa! Viva! O próximo aniversário será em Paris, tá? Sim. 2025, nos aguardem. Com certeza. Obrigada, menina. De nada. Antes de a gente encerrar esse episódio maravilhoso, você faça o favor de estourar aquele espumante, porque eu estou aqui desejando o espumante de comemoração. A rainha do espumante. E dessa vez é o que você ama. Amiga, eu não sei abrir esse negócio aqui. Peraí, vamos lá que eu vou acertar. Vai lá, vai lá. Olha, gente, eu Close na gata, estourando espumante. Muita calma, como é que é, amiga? Gira a mão, gira a mão, gira a mão. Olha, Segura, hein? calma. Segura, hein? Ela é a professora, gente. Ela é muito safa disso. Vamos aqui, Bruno. 1, 2, 3. E esse foi mais um episódio Virando Bicho!